Telescópio Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, o telescópio ele foi inventado lá em 1608, faz muito tempo. Segunda curiosidade, Galileu foi o primeiro a usar para observar o céu, e aí ele descobriu as luas de Júpiter. Terceira curiosidade, o telescópio sem dúvida nenhuma mudou a percepção do ser humano do universo. Eletricidade, top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, Benjamin Franklin, ele conduziu experimentos em raios usando uma pipa em 1752. Segunda curiosidade, Thomas Edison ele é conhecido pela criação da lâmpada incandescente, isso em 1879. Tem a ver com a eletricidade, né? Porque sem ela não tinha como. Terceira curiosidade, quando a gente fala de eletricidade, não pode deixar de citar Nikola Tesla, que ele inventou muita coisa relacionada a isso, né? Então ele foi o pioneiro na corrente alternada. Ele inventou um monte de coisa. Células top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, o corpo humano produz cerca de 2,5 milhões de células sanguíneas por segundo. Segunda curiosidade, as células epiteliais são renovadas constantemente, elas formam a primeira linha de defesa da pele. Terceira curiosidade, cada célula do corpo humano contém o DNA completo do indivíduo. Você tem milhões de células aí no seu corpo e cada uma delas contém o seu DNA completo. Televisão, top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, a primeira transmissão de imagens em movimento aconteceu em 1925. Segunda curiosidade, a TV colorida foi introduzida nos anos 50. Terceira curiosidade, hoje apesar de estar começando a perder para a internet, a TV ainda é uma forma de entretenimento global. Automóvel, top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, Carl Benz, que é o criador da Mercedes-Benz, ele criou o primeiro carro a gasolina em 1885. Segunda curiosidade, Henry Ford, que popularizou a produção em massa do modelo T, foi um dos primeiros modelos da Ford, isso lá em 1908. Terceira curiosidade, o carro mudou drasticamente a mobilidade rural e urbana e, de fato, transformou o mundo em um mundo novo. Relógio mecânico top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas é que o relógio mecânico ele foi criado lá na Europa no século XIV. Segunda curiosidade, os primeiros relógios mecânicos eles eram movidos a pesos e engrenagens, não tinha nada dessa tecnologia que a gente tem hoje. Terceira curiosidade, o relógio de pulso ele se tornou muito popular durante a Primeira Guerra Mundial. Câmera fotográfica top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, a primeira fotografia permanente foi tirada por Joseph Nicefone em 1826. Segunda curiosidade, o que popularizou mesmo a fotografia foi a Kodak, isso em 1888 que começou a se popularizar, claro que em preto e branco naquela época, né? Terceira curiosidade, a fotografia digital revolucionou de vez tudo isso com armazenamento de imagens de altíssima qualidade, então foi um salto gigantesco. Computação top 3 curiosidades rápidas. Primeira curiosidade, em 1945 que começou a existir os primeiros computadores eletrônicos. Um dos primeiros deles se chamava ENIAC. Segunda curiosidade, a revolução dos computadores, né? Ou seja, os computadores começando a entrar na casa das pessoas, começou a acontecer em 1970 e grande parte disso se deve às inovações da Apple, principalmente com o gênio visionário Steve Jobs. Terceira curiosidade, hoje em dia até dispositivos pequenos, até dispositivos acoplados, né? Acessórios, por exemplo MP3 um tempinho atrás ou outros dispositivos, tem a potência de computadores de 40 anos atrás, né? Então evoluiu drasticamente em um período curto de tempo. Aviação top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira curiosidade, tem essa dúvida, né? Quem foi o cara que inventou o avião? Foi Santos Dumont? Foi os irmãos Wright? Mas fato é que nós brasileiros sempre vamos falar que foi o Santos Dumont, né? Mas os irmãos Wright eles realizaram o primeiro voo controlado em 1903.
Segunda curiosidade, o primeiro voo comercial ele aconteceu em 1914. Terceira curiosidade, a aviação encurtou distâncias e conectou o mundo inteiro. Antigamente, para você ir de um continente a outro, você tinha que ir de navio, ficar vários dias lá no meio do mar, sem dizer que era mais perigoso também, né?